Daniel, capítulo de número 7. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado na sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés os que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto, e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo.
Mas depois será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Oremos. Graças te damos, Senhor, por este culto e por este tempo aqui. Obrigado porque adoramos ao Senhor por meio da palavra, das orações e das canções. E queremos continuar adorando ao Senhor por intermédio da Tua palavra. Deus, que o Senhor nos dê clara orientação para esse texto tão difícil, mas tão profundo e tão necessário para os dias maus que vivemos. Que o Senhor, ó Deus, faça com que a Tua palavra habite ricamente em nós e produza frutos de vida para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Alguém sabe me dizer quem é Francisco Everardo Oliveira Silva? Já ouviram esse nome? Alguém conhece? Você que está em casa não vale procurar na internet. Francisco Everardo Oliveira Silva, ninguém? Talvez pelo apelido você conheça ele. Ele é mais conhecido como Tiririca. Melhorou? Conhecem? Ficou mais fácil, né? Mas o Tiririca chama Francisco Everardo Oliveira Silva. E você vai se lembrar que quando ele se candidatou a deputado federal, isso, se não me engano, no ano de 2010, o slogan da campanha dele era o seguinte: vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Eu não sei se isso foi o bastante para ajudar ele, mas o que a gente sabe é que ele ganhou e ganhou muito bem. Ele foi um dos candidatos mais bem eleitos para o seu posto de deputado federal. Mas a pergunta que eu faço não é sobre a vida do Tiririca, é sobre o slogan dele. É verdadeiro? Se nós analisarmos o que ele disse, vote no Tiririca, pior que tá, não fica, podemos considerar que isso é uma verdade? Será que ficar pior é algo impossível? Será que as coisas, de alguma forma, têm a tendência de melhorarem com o passar do tempo? E isso me faz lembrar de uma música daquele grupo Jota Quest que diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, o dia em que seremos melhores. Será que essa é uma verdade que nós podemos nos apegar e nela alicerçar a nossa vida? O sonho que Daniel teve e as visões, quando ele estava na cama, é um alerta que Deus dá sobre o futuro da coisa. As imagens que Daniel ele vê ao longo de todo o capítulo de número 7 mostram que situações difíceis, ainda mais difíceis, estavam por vir e permaneceriam um bom tempo. Vamos nos lembrar do tempo em que Daniel está escrevendo. Ele fala de um tempo em que eles são escravos na Babilônia. Eles foram tirados da sua terra, foram levados para esse lugar de sofrimento, mas também de castigo, de juízo, de punição de Deus por causa do pecado do povo. Eles estão vivendo dias muito difíceis. Se você ler Jeremias, se você ler já Lamentações de Jeremias, você vai ver que o que eles estão passando são dias de muitas dificuldades. E o que ele vê nesse sonho, Deus não está dizendo assim: Daniel, fica tranquilo, porque as coisas vão ficar melhor daqui para frente. Pelo contrário, Deus está dizendo: Daniel, se você acha que aquilo que está pior não pode ficar, acredite, vai ficar pior. As coisas vão ainda desandar mais e mais, as coisas vão piorar. É essa a mensagem, a revelação, os sonhos e a visão que Daniel ele tem, de acordo com o capítulo de número 7. Mas antes de nós nos aprofundarmos no capítulo de número 7, a gente precisa entender o estilo do texto. Precisamos compreender o que está acontecendo, porque numa leitura simples que a gente faz, a gente não entende nada.
O que são esses animais? O que são essas visões que ele tem? O que são esses chifres que aparecem no sonho e nas visões de Daniel? Nada mais é do que aquilo que a gente chama de literatura apocalíptica. Não é de se estranhar que muitos teólogos dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Principalmente por causa dos capítulos 7 a 12, que são agora apenas visões e sonhos que Daniel teve enquanto cativo na Babilônia e ainda no governo dos Medo-Persas. Daniel, até o capítulo de número 6, mostra como Deus esteve com o seu povo ali no exílio. Mas capítulos 7 a 12 é Daniel tendo visões do futuro que Deus dá a ele. E isso a gente chama de literatura apocalíptica. Um teólogo do Antigo Testamento define da seguinte maneira, que eu achei brilhante a maneira como ele descreve esse tipo de leitura. A literatura apocalíptica, assim, proclama uma teologia da esperança para aqueles que o mundo tem marginalizado. Ela nos lembra de que Deus está presente no trono e finalmente triunfará. Nesse meio tempo, o que quer que o presente custe em termos de sofrimento, a obediência a Deus é o único caminho. Então, quando nós falamos sobre literatura apocalíptica, temos que nos lembrar que são palavras de esperança para um povo que experimenta ser marginalizado nesse mundo. E quem é o povo marginalizado nesse mundo, senão os cristãos? Apocalipse e leitura de Apocalipse ou leitura apocalíptica nada mais é para nos lembrar quem está no trono, quem está controlando a história, quem está governando a vida. E não importa o tamanho do sofrimento que a gente experimente nesse mundo, a nossa certeza é que obedecer a Deus é o único caminho. Então, de posse disso, a gente entra para o capítulo de número 7, e o texto começa dizendo que no tempo de Belsazar, mas aí você vai perguntar, pastor, Belsazar não morreu no capítulo de número 5? Sim, ele morreu no capítulo de número 5, quando Babilônia perde o trono e agora os medos e persas, por um homem chamado Dario, assume a governança do império mundial. Mas entenda que a Bíblia não foi escrita de forma cronológica. Daniel não se preocupou em escrever de acordo com os fatos à medida que fossem acontecendo. Ele vai escrevendo à medida que o Espírito Santo vai inspirando. Então você não vai ler Daniel com o pensamento de que ele está escrevendo na ordem dos fatos. Ele está escrevendo na medida que o próprio Senhor foi instruindo que fosse escrito. Então, nesse primeiro ano de Belsazar, que foi sucessor de Nabucodonosor, Daniel estava na Babilônia, estava no seu leito, e ele tem sonhos e ele tem visão. O que ele fala inicialmente é que ele vê um mar agitado pelos 4 ventos do céu. Isso é significativo, porque ele está vendo ventos que vêm do céu. Então nós entendemos que isso, já que vem do céu, é do domínio de Deus. Então Deus, que manda esses 4 ventos, está agitando o mar. Mar, na literatura judaica, fala sobre povos que são hostis a Deus. Lembra-se naquele texto de Apocalipse que fala assim, e naquele lugar, no novo céu e na nova terra, o mar já não existirá? Eu não tenho dúvida que muita gente já pensou, mas lá no céu não vai ter mais mar? Qual é o problema de Deus com o mar? Não é isso. Você tem que entender o símbolo do que está acontecendo. Mar, na Bíblia, é sinal de povos que são contra o domínio e o poder de Deus. Então perceba, esse vento do céu, do próprio Deus, agita o mar. Entendemos o quê? Então Deus está fazendo o mar entrar em convulsão. Deus está fazendo os povos se revoltarem contra Ele. O próprio Deus é que está no controle dessas coisas. Não são as nações, os reinos e os povos que por si mesmos se colocam contra Deus. É Deus que agita as coisas e faz esses reinos se levantarem. É o próprio Deus, na sua soberania, no seu poder, que faz essas coisas acontecerem. E o Daniel, então, diante disso, ele vê 4 animais sendo levantados desse mar agitado por Deus.
E ele começa dizendo que estes seres, o primeiro é como um leão que tem asas de águia, mas as suas asas são cortadas, ele é colocado de pé como um homem e tem então uma mente de homem. Depois ele vê um segundo animal, que é como um urso que se levanta sobre um dos seus lados, e na boca dele tem 3 costelas, e é dito: mata e coma mais. O terceiro animal é semelhante a um leopardo com 4 asas, e nas suas costas ele também tem 4 cabeças, e ele tem domínio. E o último animal, o quarto, não é descrito como um animal que a gente conhece. Lembre-se que o primeiro parece um leão, o segundo parece um urso, o terceiro parece um leopardo, mas o quarto ele não descreve, porque não se parece com nada que seja distinguido por nós. Ele simplesmente fala: esse quarto animal que eu estou vendo, ele não pode ser comparado com nada, mas ele é terrível, ele é espantoso, ele causa medo e ele é muito forte. Os dentes dele são de ferro e ele devora, ele faz em pedaços quem ele pega, ele pisa naquilo que sobra, e ele tem 10 chifres. Chifres na Bíblia é sinal de poder. E ele fala, ele tem 10 chifres, ou seja, ele tem um superpoder. Ele tem muito poder. 10 chifres é sinal de força multiplicada. E para piorar, um chifre pequeno sobe no meio desses 10, derruba 3, ele é pequeno, parece inofensivo, mas ele é o que tem olhos como de ser humano e boca que fala arrogância. Qual que é a nossa tendência natural diante de um texto desse? O que essa coisa significa? O que isso quer dizer para nós? Qual o sentido? E a gente então dá as mãos para Daniel, porque Daniel também ficou curioso. Daniel também quer saber, diante disso ele quer respostas do que ele está vendo. E no versículo 17, ele tem uma interpretação. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas como Daniel, a gente quer saber sobre esse quarto animal que é terrível, que é diferente de tudo o que ele já tinha visto. Ele quer saber o que significa esse chifre. Ele quer saber por que esse chifre vence os santos que estão sobre a terra. E a interpretação está nos versículos 23 e 25. O quarto animal será um quarto rei na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Há muitas maneiras de nós interpretarmos esses seres monstruosos. Muitos já procuraram trazer uma certa interpretação. Mas existe uma que é mais aceita, que é Daniel 7. Deus vê as coisas na sua perspectiva, diferente daquilo que é mostrado para nós, de acordo com Daniel 2. Você se lembra de Daniel 2? Daniel 2 é quando ele vê aquela estátua enorme, de cabeça de ouro, de braços e peito de prata, de quadril e ventre de bronze, de pernas de bronze, o quadril e o ventre de bronze mesmo, as pernas de ferro e os pés metade ferro e metade barro. E se você participou dos nossos estudos de Daniel, você vai se lembrar que ele faz menção a alguns reinos. Cabeça de ouro, Babilônia. Prata, reino medo-persa. Bronze, gregos macedônios. E pé de barro e de ferro representa Roma. E eles
entendem que eles estão fazendo menção a esses 4 reinos que virão, que governarão e que estarão no domínio do mundo. Então, esse primeiro animal é Babilônia. Esse segundo animal é o império que domina a Babilônia, os medo-persas. Esse terceiro animal é o império greco-macedônio, liderado por um homem chamado Alexandre o Grande. E esse quarto império, a maioria entende que faz menção a Roma, mas alguns entendem que faça menção a um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse foi um homem déspota, um sírio, que foi um homem muito mau, que derrubou outros governadores para poder se colocar no poder. Ele foi muito forte e ele perseguiu o povo judeu. Ele tentou mudar os costumes do povo de Deus. E onde você vai achar essa história? Num livro que a Igreja Católica assumiu como verdade, chamado o Livro dos Macabeus. Sabe que na sua Bíblia, aqueles 400 anos que a gente entende de passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em que Deus não fala, não levanta profetas, eles estão exatamente nesse período. Então eles tentam trazer todo tipo de interpretação, eles procuram entender cada aspecto desse animal, e eu poderia ficar aqui por um tempo falando sobre eles. Nós poderíamos esmiuçar esses animais e entender cada pedaço dele, mas independente da discussão que os acadêmicos e os teólogos fazem sobre isso, nós não podemos perder de vista a mensagem principal de Daniel 7. E qual é a mensagem de Daniel 7? Esse mundo não vai melhorar. Quando você olha para esses animais, você percebe que um vai substituindo o outro e um vai se tornando pior do que o outro. Um vai se tornando mais feroz, mais assustador, mais monstruoso e ainda mais bestial. O que Daniel vê é nessa sucessão de reinos tratados como animais, é mostrando que as coisas neste mundo serão exatamente desse jeito. É a triste expectativa de que dias melhores não vão vir. Pensa um pouquinho, se ao longo da história a gente só não vê maldade sobre maldade. O que nós experimentamos de dias bons é talvez aquilo que o Salmo 23 fala para nós, que o nosso pastor vai em momentos levar-nos para pastos verdejantes, vai nos levar para águas tranquilas, vai pastorear o nosso coração. Ele faz isso, mas isso são os momentos que Deus nos proporciona de refrigério para a alma. Não quer dizer que as coisas neste mundo, elas vão de bom a melhor, pelo contrário, elas vão de mal a pior. E o que Daniel vê é que estes reinos humanos que se levantam, eles têm exatamente essa função de trazer destruição, de matar, de avançar com velocidade e de acabar com todas as coisas. E isso trazendo para nós são doenças, crises, os golpes, os domínios humanos, os poderes deste mundo, os governos que, ao invés de ajudarem, destroem o povo, nações, todas essas coisas que nos fazem perder o sono, todas essas coisas que nos fazem entender que esse mundo não vai melhorar. E nesse tempo de horror, a igreja é perseguida. Nesse tempo de grandes perseguições, a igreja padece. Levantam-se aqueles que querem manipular as leis, que querem confrontar a verdade do Evangelho. Vão levantar aqueles que vão se esforçar para fazer o povo de Deus fraquejar na sua luta, que vão difamar a igreja, vão caluniar, vão levar cristãos em prisões e vão causar todo tipo de pressão para nos fazer desistir da nossa fé no Senhor. O que Daniel vê por intermédio desses animais monstruosos é exatamente isso. Essas coisas nos tiram o sono.
Essas coisas têm exatamente o caráter de mostrar que esse mundo não vai ficar como o Tiririca diz, mas vai ficar pior. Tem como ficar pior, tem como ser mais degenerado, tem como ser mais corrompido. E a visão de Daniel é exatamente isso. Essas coisas vão ser assim. E a gente experimenta na pele que essas coisas são assim. Nós esperamos dias melhores, mas a gente olha, um ano traz mais tormentas do que outro ano. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Mas cada ano, cada mês, cada dia traz o seu próprio mal, traz as suas lutas e as suas dificuldades. Mas há uma boa notícia em meio a tudo isso. O texto nos mostra que diante dessa catástrofe, as coisas estão no controle de Deus. Olha comigo o versículo de número 25, o finalzinho. Os santos serão entregues nas mãos dele. Mas quanto tempo? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está dizendo que essas coisas, por piores que sejam, elas vão terminar. Elas não vão durar para sempre. O exercício do poder deste mundo é limitado pelo Senhor. E então, o texto continua. E agora, ao invés de ver monstros, Daniel olha e ele vê, versículo de número 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e os milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Agora, Daniel vê tronos postos para um julgamento. Uma corte celestial é montada. Daniel vê o ancião de dias, que é o próprio Deus. Daniel vê o próprio Deus sentado no trono como soberano governador sobre todas as coisas. E Daniel vê as roupas que Deus veste. Essas roupas são brancas como a neve, simbolizando a pureza daquele que está no trono. Os seus cabelos brancos também, além de simbolizar pureza, falam de sabedoria. Esse que está sentado no trono, além de puro, é sábio. Mas fala também de chamas que saem no trono, mostrando que esse que está sentado no trono, além de puro, além de sábio, é poderoso guerreiro para destruir os seus inimigos. E diante dele, milhares e milhões de milhões o adoram. E por causa da sua pureza, por causa da sua sabedoria, por causa do seu poder, o tribunal é instalado para julgar todos aqueles que são contra o Senhor. E na mão dele está aquilo que é chamado de livros, e estes livros são abertos. E nesses livros estão registrados todos os feitos da humanidade. Quando Daniel ele continua na sua visão, versículo 11 em diante, ele vê que aquele chifre pequeno continuava falando coisas arrogantes contra Deus e contra o povo do Senhor. E o texto diz que ele é morto, e o seu corpo é destruído e entregue para ser queimado. E não apenas isso, aqueles outros 3 animais monstruosos, eles perdem o domínio, mas é permitido a eles ainda uma prolongação da vida por um determinado período de tempo. E isso vem para nos ensinar que enquanto nós ficarmos de olhos fixos no mundo, nós vamos ter pesadelos o tempo todo. Porque o que o mundo vai mostrar para mim e para você são apenas coisas monstruosas que geram caos.
Daniel, enquanto olhava para esses animais, ele tinha temor, porque era coisa fora do comum. Mas ele continua olhando e ele começa a ter boas expectativas e esperanças, porque ele vê Deus sentado no trono, dirigindo a história. Ele vê Deus na sua soberania, com o tribunal instalado para julgar todos esses que são contra o Senhor. Daniel vê Deus sentado no trono e uma multidão adorando e bendizendo, e estes que eram tão monstruosos morrem diante do poder de Deus. Isso mostra para mim que esse mundo cai diante do poder de Deus. Os poderes do mundo, por mais grandiosos que sejam, eles se rendem diante do poder do Senhor. Se eles não morrem, eles estão sob o controle de Deus por um período de prazo determinado. Deus está no controle da história e Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. No poder dEle, o poder do mundo cai. O poder do mundo vai terminar. Eles não duram para sempre. E Daniel 7 é para fazer a nossa esperança estar no Senhor. Daniel 7 é para nos ensinar que esse mundo não nos oferece nada de bom, porque tudo o que ele mostra são apenas coisas monstruosas, coisas que vão de mal a pior. Mas nós continuamos olhando e vemos o Senhor sentado no trono, e todos esses poderes se rendem ao poder do Senhor. Todos esses poderes devem cair, porque o Senhor está sentado no trono. Ele é puro, Ele é sábio e Ele é guerreiro, e Ele luta por nós. Mas Daniel continua ainda olhando, as visões não terminaram. Versículo 13 e 14. E eis que eu estava olhando nas minhas visões da noite, e vinha com as nuvens do céu alguém, como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Já dá para entender quem Daniel está vendo aí. Quem Daniel está vendo? Ele está vendo o próprio Cristo. Olha como ele vê. Ele vem com as nuvens do céu. Isso não faz você se lembrar um pouquinho daquilo que o próprio Cristo disse? Como será a sua segunda vinda? Ele vai vir nas nuvens do céu, e todo olho verá quem é Ele. Você vai se lembrar de Mateus 28, 18, Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que ele vê. Esse homem chega para Deus, o ancião de dias, e Deus dá a ele o quê? Domínio, glória e reino, para que todas as pessoas dos povos, nações e língua o sirvam. O seu domínio é eterno, não passa, e o seu reino não será destruído. Daniel está tendo uma antecipação daquilo que Deus vai fazer por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Isso traz esperança para o coração de Daniel, quando ele vê que não apenas Deus vai julgar as nações, porque Ele está sentado no trono, mas Ele está dizendo: Daniel, vai haver um tempo em que um reino vai governar. Esse reino não vai passar, ninguém vai tirá-lo de lá, eu vou dar a ele o domínio, eu vou dar a ele o poder, e todos vão se dobrar diante desse reino. E isso traz para o coração de Daniel consolo. Os reinos deste mundo não vão vencer, porque Deus vai levantar um reino que jamais será destruído e que vai durar por toda a eternidade. Deus vai levantar um reino onde todos os joelhos vão se dobrar e vão reconhecer que só Ele é Senhor, que só Ele é Deus, que só Ele é poderoso. Versículo de número 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos estão debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Enquanto os reinos deste mundo estão no controle, o povo de Deus é perseguido. O povo de Deus é odiado. O povo de Deus é pisoteado. Mas nesse reino que será dado ao Filho do Homem, os santos governarão com ele. Como que a gente olha para esse texto e ainda consegue encontrar esperança nesse mundo? Não tem, porque esse mundo é hostil a mim e a você por causa de Cristo. Mas nós aguardamos um reino que dura para sempre, um reino eterno, um reino que não passa, e nós vamos ver o próprio Cristo surgindo nas nuvens do céu, para resgatar o seu povo e para nos fazer reinar com ele. Lembra da história? Cadê Babilônia? Cadê Medo-Persa? Cadê Alexandre o Grande? Cadê Antíoco Epifânio? Cadê o Império Romano? Eles passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. E a esperança da igreja está nisso. A esperança da igreja está no Senhor, no Altíssimo, o que tem domínio sobre todas as coisas. Versículo 18: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel 7 mostra para nós que as coisas não vão melhorar, e eu espero que você tenha entendido isso. A frase do Tiririca não funciona. Se alguém tiver o contato dele, liga para ele, fala: Tiririca, ruim a sua frase. Pior que tá, não fica? Fica. Vai ficar. As coisas não vão melhorar. As coisas não vão dar certo, porque não é tendência desse mundo melhorar, mas é ficar pior, é ficar ainda ruim. E eu sei que isso é assustador. Eu sei que essas coisas nos dão medo e nos tiram o sono. Nós que somos pais olhamos para os nossos filhos e pensamos: mas o que vai ser dessa geração? O que vai ser dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? Se as coisas não vão melhorar, o que será dessa geração? Mas enquanto nós ficarmos com os olhos fixos nesse mundo, o que nós vamos ver são apenas monstros. Nós vamos ver apenas caos, medo e terror. Enquanto eu e você ficarmos apegados a esse mundo, o que nós vamos ver é uma sucessão de coisa ruim governando. Mas nós temos que ser exatamente como Daniel, parar de olhar para estes monstros e olhar agora e ver quem de fato está no controle da história. Percebam que o versículo 28, Daniel fala assim: aqui termina a explicação. Quanto a mim, os meus pensamentos muito me perturbaram. Eu imagino Daniel vendo essas coisas e as pernas tremendo diante do que ele está vendo. O rosto dele ficou pálido. É aquela sensação que a gente tem quando leva um susto. Aquela sensação que muitos têm quando bate no bolso e o celular não está mais ali. Fica pálido. Onde está? E Daniel está empalidecido por coisa pior. Mas olha o que ele fala no final do versículo 28. Mas eu guardei estas coisas no coração. Guarda no coração quem está sentado no trono. Olhe para o Senhor, aquele que é puro, aquele que é sábio, aquele que é poderoso guerreiro. Ele está governando e nas mãos dele o livro da história está muito bem guardado. Deus no tribunal vai julgar com justiça todos estes que foram contra ele e contra o seu povo. Mas nós somos ainda mais confrontados a olhar somente para Jesus. Porque em Jesus, junto dele, nós estaremos num reino que jamais terá fim. Governaremos com ele, nesse reino de poder e de glória. Os poderes desse mundo passam, mas o reino de Cristo permanece por toda a eternidade.
E Daniel, para nós encerrarmos, ele diz que, no versículo 13, ele vê esse ser angelical vindo nas nuvens do céu, e ele tinha a aparência de alguém como filho do homem. Daniel está vendo que Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. E por que Daniel vê isso, e isso é importante? Porque ele é Deus e ele tem poder sobre todas as coisas. Mas ele foi homem como nós, para entender as lutas que nós passamos nesse mundo caído. Como Deus, nós o adoramos porque ele está governando sobre todas as coisas, e o reino, o poder, o domínio e a glória está nas suas mãos. E como homem, ele nos defende. E como homem, ele sabe das lutas que nós passamos nesse mundo mal. Como homem, ele nos entende. Então que nós aguardemos por esse grande dia em que Jesus virá nas nuvens do céu. E nós vamos estar com Ele de eternidade a eternidade. E somente Ele para nos livrar desse mundo mau e cheio de pecado. E sabe qual tem que ser a oração da igreja diante de Daniel 7? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa deve ser a oração da igreja quando lê Apocalipse 7, Daniel 7. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ansiamos pelo seu reino de justiça. Ansiamos quando esse mundo monstruoso será desbancado e o reino do Filho do seu amor será estabelecido por toda a eternidade. A igreja ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Daniel 7 nos ensina isso, que os reinos deste mundo são maus. A sucessão é de mal a pior. Mas nós olhamos para Deus que está no trono e olhamos para o Filho que virá nas nuvens com grande poder e glória. E o reino dele será para sempre. E a gente canta, reina hoje entre nós, Senhor.